ouvir a voz do Salvador. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo de número 6, diz assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo disse nos primeiros capítulos, e nós já temos conversado sobre isso, ele falou dois aspectos específicos e foram tratados aqui nesses 4 primeiros capítulos. Problemas que a igreja de Corinto tinha. Um deles era a arrogância, e ele menciona essa arrogância de novo aqui nesse versículo 6, né? Jactância, essa palavra jactância, ela é sinônimo de arrogância. A igreja de Corinto era uma igreja arrogante, e a gente vê isso sendo tratado nos primeiros capítulos como a igreja que fazia alusão ao seu poder econômico, ao seu status como igreja cristã forte da época, porque estava inserido numa igreja também muito forte economicamente, muito forte culturalmente, porque todas as culturas do mundo passavam ali ao redor, e eles receberam pregadores diferentes e pregadores de renome. Então, esse era um dos aspectos, a arrogância, e um dos aspectos que criou essa arrogância eram as pessoas que passavam por lá, e isso criou certos partidarismos dentro da igreja, uma igreja rachada, uma igreja arrogante e rachada dentro de si mesmo, não que formou outras igrejas fora, mas que tinham várias igrejas dentro da mesma igreja. Um grupo falava, eu sou de Cefas, outro grupo falava, eu sou de Apolo, o outro falava, eu sou de Paulo, e os mais espirituais falavam, não, eu não sou de nenhum desses aí, eu sou de Cristo, né? E vários partidos dentro da igreja, que não só faziam seus partidos, mas lutavam contra os outros, causando uma divisão dentro da igreja. Não obstante essa divisão que existia dentro da igreja, a igreja era uma igreja de natureza arrogante. E aí o apóstolo Paulo escreve no versículo 9, que foi o versículo que nós não lemos, nós só lemos até o 8, ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que essa carta de 1 Coríntios que a gente tem, na realidade não é a primeira carta, obrigado irmão, de Paulo aos Coríntios. Ele já tinha escrevido pelo menos uma anterior a essa, né? Ele ainda reforça isso no versículo de número 11, quando diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, se dizendo irmão, comete tais atos. A igreja de Corinto, queridos, era uma igreja extremamente complicada, era uma igreja difícil, era uma igreja que não estava reconhecendo mais, alguns dos irmãos não estavam reconhecendo mais a autoridade de Paulo como homem de Deus, e Paulo escreveu então uma carta, e essa carta provavelmente foi perdida, provavelmente ela foi rasgada, queimada ou alguma coisa do tipo, porque os irmãos não quiseram dar crédito àquela carta. E isso chegou aos ouvidos de Paulo. Paulo, quando recebe essa notícia, escreve novamente outra carta, e aí nós temos então essa carta que é chamada de primeira carta aos Coríntios, para essa igreja. Ele começa tratando então dessas divisões que estão acontecendo dentro da igreja, essa arrogância, esse partidarismo, e essa falta de reconhecimento com ele como apóstolo, como ministro do Senhor, e a necessidade que essa igreja tinha de ficar comparando um com o outro, de ficar comparando um tipo de pregação de um com o tipo de pregação do outro, a eloquência, o poder, a autoridade, e Paulo vai tratar isso lá na frente, a partir desse texto da Santa Ceia que nós lemos aqui.
ele começa a tratar da unidade da igreja. E ele começa a falar que é importante que a igreja seja uma e que entenda-se como uma, que Deus deu para a igreja características como um corpo, onde um é mão, um é pé, um é ouvido, um é nariz, um é olho, e todo esse conjunto forma um corpo. Ele vai dizer que a igreja tem esse aspecto multiforme. Mas isso lá na frente. Aqui ele vai na ferida da igreja. Ele cutuca numa ferida que estava aberta na igreja. E ele diz assim: é engraçado que vocês sejam arrogantes desse jeito. É interessante que vocês estejam vivendo essa forma pomposa de ser, de se mostrar como crentes bem estabilizados ou como crentes poderosos dentro da igreja cristã no mundo. Vou falar para vocês, não é boa essa arrogância de vocês, não é boa essa jactância. Do que o apóstolo Paulo estava falando? Aí nós vamos ler o texto que ele escreve a partir do versículo 1 do capítulo 5. Ele diz assim: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, no caso a madrasta. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição de carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai na ferida daquela igreja e diz assim: olha, é engraçado, interessante que vocês estejam nessa pomposidade toda, que vocês estejam nessa jactância toda, nessa arrogância toda, mas vocês não têm coragem de tratar o pecado que está no meio de vocês. Eu já escrevi para vocês sobre isso, eu já condenei essa prática. A igreja de Corinto estava inserida numa cidade que era extremamente promíscua. Um dos templos de significado de promiscuidade mais conhecidos dessa época estava lá em Corinto. E mesmo assim, o apóstolo Paulo escreve para eles dizendo assim: o pecado que está público e conhecido no meio de vocês é um pecado de uma natureza tão sinistra, tão estranha, que nem mesmo os incrédulos têm praticado isso. Lá no Antigo Testamento, Deus falou para o seu povo, dizendo que era abominação que um filho possuísse a mulher do seu pai. A igreja cristã assimilou isso não só como cultura, não só como um aspecto social, mas como um mandamento do Senhor. E agora na igreja de Corinto, as pessoas estavam querendo tratar de quem era melhor, quem era o melhor pastor, quem era o melhor pregador, quem tinha mais autoridade espiritual, mas não estavam tratando do pecado. E é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. O apóstolo Paulo está falando assim: gente, vocês estão se enfeitando nessa arrogância de vocês, quando na realidade vocês deveriam estar tratando de coisas que estão afastando vocês do Senhor. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Você nunca vai ver uma pessoa na feira colocando uma laranja podre numa caixa de laranja boa e dizendo assim: não, eu vou colocar essa laranja podre aqui no meio dessa caixa de laranja boa, porque as laranjas boas vão influenciar ela e ela vai ficar boa também. Não é assim que se faz. Na igreja também não é assim. A igreja sai para o mundo, para influenciar o mundo,
para ser sal, para ser luz no mundo, fora da caixinha. Aqui na caixinha, nós precisamos prezar pela santidade, pela pureza, pela limpeza, pela verdade. Nós precisamos prezar por aquilo que agrada ao Senhor. Nós estamos dentro dessa caixa que se chama santidade ao Senhor. E essa santidade, normalmente, ela não é quebrada por uma imoralidade explícita ou por um pecado assim monstruoso que aparece no nosso meio. Normalmente, ele começa quando nós deixamos de priorizar coisas pequenas. A igreja do Senhor tinha deixado de priorizar a unidade da igreja. E um dos aspectos mais trabalhados nessa carta aqui, que Paulo vai tratar, é isso: a igreja é uma, há um só Senhor, há um só Espírito, há um só corpo, no qual todos nós estamos ligados em Cristo Jesus. Ele é o cabeça, e nós somos membros desse corpo. O apóstolo Paulo está falando disso, está tratando disso, está ensinando isso para a igreja. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. E quando eu não me cuido, quando eu não trato daquilo que se refere à minha vida, eu acabo ficando doente. E quando eu fico doente como membro de um corpo, quando eu fico doente espiritualmente, como membro de um corpo, o corpo sofre. Quando alguém é disciplinado na igreja, a igreja está sendo disciplinada. Muitas vezes a gente pensa que quando uma pessoa está sendo disciplinada, é só aquela pessoa. E tem gente que fica feliz, tem gente que fica se sentindo assim: puxa, minha igreja é justiceira. Nós estamos sendo disciplinados. Todas as vezes que o conselho tem que disciplinar alguém, a igreja está sendo disciplinada. Mas quando nós nos tratamos pessoalmente com o Senhor, isso tem um significado extraordinário. Lembra que nós acabamos de ler aqui no texto da Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja aí, um pouquinho adiante, no capítulo 11, ele vai dizer, a partir do versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem bebe e come sem discernir, come e bebe juízo para si. Isso provoca fraqueza, provoca doença, provoca morte. Porque o 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A proposta bíblica sobre disciplina é, em primeiro lugar, que nós sejamos disciplinados na nossa vida com o Senhor. Que haja uma disciplina pessoal com o Senhor. Quando essa disciplina pessoal é quebrada, quando essa disciplina pessoal é displicente, quando essa disciplina pessoal não considera alguns fatos que podem estar te desvirtuando do caminho, o seu irmão tem autoridade sobre a sua vida. Por isso aquele texto que nós lemos lá no início do culto, em Mateus 18, está falando que Deus sempre vai buscar a ovelha perdida. É o pastor que sempre vai buscar a ovelha perdida. E logo em sequência ele fala do tratamento quando alguém pecar. Quando alguém pecar contra ti, vai até ele. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, corrige-o. Se ele não te ouvir, pega mais 2, 3 irmãos, vai lá junto e corrige-o. Se ele não te ouvir, chama os presbíteros da igreja, chama o conselho, chama a liderança, vai lá e tenta corrigir. Se ainda assim não der certo, apresenta essa situação para toda a igreja, já é um processo disciplinar. E se ele não se quebrantar, não resolver essa situação de pecado, considere-o como gentil e publicano. Sabe quem era o gentil e publicano para o cristão dessa época? Era o campo missionário. Considere-o como um campo missionário. Não é para considerá-lo como alguém que não tem mais salvação, é para considerá-lo como um campo missionário, como alguém que precisa ouvir os princípios da palavra.
Às vezes, querido, nós não cuidamos da nossa própria vida, e aí outra pessoa tem que cuidar. E na igreja, hoje, nós somos cheios de milindres, porque a gente diz assim: não, eu estou na igreja, mas quem cuida da minha vida sou eu. Só que se você não cuida, o seu irmão é a autoridade sobre a sua vida para cuidar de você. A proposta lá em Coríntios 11 é que você examine a sua vida, é que você cuide da sua vida. Mas se você não cuida, o seu irmão é a autoridade sobre a sua vida. A igreja é a autoridade sobre a sua vida. Quando você vem aqui na frente e diz assim: eu quero ser membro da igreja, você diz assim: eu me submeto à autoridade dos presbíteros, eu me submeto à autoridade da palavra do Senhor, eu me submeto a Cristo como autoridade sobre a minha vida. Então eu me submeto àquilo que a liderança da igreja está determinando sobre a minha vida. A grande questão nem é essa. A grande questão nem é o tratar do pecado em si, a disciplina como finalidade, e sim o cuidado com a nossa própria vida, o cuidado com as coisas pequenas, o cuidado com a importância da palavra no nosso coração, o cuidado com a leitura da palavra, cuidado com oração, com comunhão, com desenvolver do ministério, dos dons que Deus tem dado para você. Às vezes a gente vai deixando isso de lado e começa a reparar em coisinhas da igreja e ficamos fazendo partidarismos dentro da igreja. Ficamos fazendo questões de coisinhas pequenas dentro da igreja. E essas coisinhas pequenas são como raiz de amarguras, vai dizer lá em Hebreus, que vai tomando conta da nossa vida, e vai tomando conta da nossa comunhão, e vai causando divisão na igreja. Mas a proposta de Cristo é uma proposta de correção. Parece, numa leitura rápida aqui desse texto, que o apóstolo Paulo está querendo excluir esse rapaz. Só que a palavra final é para que o espírito seja salvo. Ainda que o corpo seja condenado, mas que pelo menos o espírito do infeliz seja salvo. Talvez ele vai cair em si, se ele se tocar que ele está vivendo deliberadamente no pecado, que a sociedade sabe que ele está vivendo no pecado, que a comunidade da fé sabe que ele está vivendo no pecado, e ele não tem buscado correção em relação a isso. Isso precisa ser tratado. Precisa ser tratado de tal forma que pelo menos o espírito se salva. Como é que está a sua vida, querido? O que tem na sua vida que precisa ser lançado fora? Como o texto que nós lemos no início do culto em Mateus 18. O que há na sua vida que precisa ser deixado de lado? Qual é a arrogância espiritual que tem tomado conta da sua vida? Quais são os preceitos básicos de fé que você tem deixado de lado? Os preceitos básicos de fé são leitura da palavra, oração, servir ao próximo, desenvolver o dom e talento, evangelizar. O que você tem deixado de lado? O que precisa ser restabelecido na sua vida com o Senhor? O apóstolo Paulo continua aqui, versículo 11: mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. O que o apóstolo Paulo está falando e tratando aqui é que a igreja, ela é antídoto de santidade para si mesma. Ela é remédio de santidade para si mesma, se esse remédio for usado de maneira correta, se esse remédio for usado na medida certa, da forma certa. Os de fora, não tem como a gente julgar, não tem como a gente trabalhar de tal forma a ficar julgando quem está lá fora. Nós precisamos julgar os que estão dentro. E aqui existe uma complicação que nós precisamos entender isso.
Nós precisamos entender isso. Nós temos algumas pessoas aqui na igreja disciplinadas. Algumas pessoas hoje que o conselho tem como disciplinado. Para alguns, essas pessoas deveriam ter uma foto cravada bem ali assim em cima, né? Para servir como modelo para os outros. O propósito da disciplina não é esse. O propósito da disciplina é tratar o faltoso, para que ele volte à comunhão com o Senhor, para que ele caia em si e restabeleça essa comunhão com o Senhor. Mas às vezes a gente assimila esse senso de justiça, de justiceiro. Não dá. Não dá para ser assim e nem dá para ser passivo com o pecado. Então, às vezes, o conselho tem que disciplinar. Mas o melhor mesmo é quando essas disciplinas são feitas mais intimamente. Quando o irmão chega para você e diz assim: irmão, o que você está fazendo não é legal. Olha, eu vi você agindo assim, assim, eu fiquei sabendo que você está fazendo assim, assim, assim. Trata disso com o Senhor. Você precisa de ajuda? Eu vou te ajudar, eu vou caminhar contigo, nós vamos orar, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos corrigir isso. Isso é muito melhor de ser feito, é uma disciplina muito mais eficaz, eficiente, do que aquela disciplina que simplesmente foi levada para o conselho. Agora, melhor mesmo, querido, é quando você se corrige pessoalmente com o Senhor. Quando você tem a condição de olhar para o seu coração e, examinando-se a si mesmo, deixar o Espírito Santo, que penetra no mais profundo do nosso ser, mostrar para você onde estão as suas falhas, onde estão os seus erros, onde estão as suas debilidades, onde estão os seus descuidos. Quando você consegue fazer isso com o Senhor, significa que ainda há temor de Deus, significa que ainda há comunhão com o Pai, significa que você ainda tem respeito à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo escreve e diz assim: olha, tome cuidado com essas coisas, não se deixe levar pelo pecado deliberado dentro da igreja. Se tem alguém em pecado deliberado dentro da igreja, precisa ser tratado. Essa é a proposta, querido, que você trate com o Senhor aquilo que você sabe que você está em pecado. No momento da Santa Ceia, nós sempre lembramos isso: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas cada culto de domingo, nós começamos o culto lendo um texto de confissão. E a ideia do texto de confissão é que você lembre ao seu coração aquilo que está desagradando ao Senhor, e que você conserte com o Senhor. Mas isso não é só para o momento de Santa Ceia, isso não é só para o momento que inicia o culto de domingo, isso é para todo dia, para todo instante. Eu preciso constantemente lembrar ao meu coração aquilo que está fora do caminho e consertar com o Senhor. Lembrar aquilo que está sendo desviado do caminho e consertar com o Senhor. Lembrar aquilo na minha vida que está podre e tirar, para que não apodreça o resto. Tem uma ilustração de um rei, que o piloto da sua charrete morreu, e ele resolveu contratar um novo piloto para a charrete, para a carroça. E o teste se baseava em apenas uma pergunta: você sabe pilotar a carroça? Bem, tá, então agora você vai para o teste. E o rei perguntava para ele assim: eu quero saber o quão distante você consegue andar na beira daquele abismo quando a gente sai aqui do castelo, sem me colocar em risco. E o primeiro colocado chegou lá e falou bem assim: não, eu consigo passar 1 metro de distância sem te colocar em risco. O segundo falou bem assim: não, eu consigo passar meio metro de distância e não te coloco em risco. E o terceiro falou bem assim: se a questão é não te colocar em risco, eu vou passar o mais longe possível. E o rei contratou esse. Na nossa vida, a gente precisa entender isso. O pecado, ele nos atrai, ele nos chama, porque existe uma briga dentro de nós, do velho homem contra o novo homem, que foi recriado em Deus. Do velho homem e a nova natureza.
Aquele que a gente alimentar mais, vai se fortalecer mais. Se nós flertarmos com o pecado, se nós ficarmos beirando o pecado, se nós ficarmos de olho a olho com o pecado, é mais fácil de uma hora a gente cair. Mas quanto mais distante nós estivermos dele, mais fortalecido nós vamos estar. E vai chegar ao ponto, se não tratarmos, vai chegar ao ponto de outra pessoa vir nos corrigir. E se o nosso coração for duro, vai chegar ao ponto de uma liderança vir nos corrigir. E se formos mais duro ainda, vai chegar ao ponto de uma exclusão. E de sermos entregues à própria sorte do pecado. Para que Deus, na sua misericórdia, nos corrija. Mas a proposta não é essa. A proposta é que o nosso coração seja quebrantável diante do Senhor. Que você tenha um coração quebrantável na presença do Senhor. Que a proposta de igreja seja entendida por você. Eu espero que você entenda o que foi dito. Espero que você saiba que o Espírito Santo trata com a nossa vida. E quando o Espírito Santo fala para você que você está vivendo em pecado, não é o pastor Cristiano, não é o pastor Aloysio, não é o pregador, é Deus falando com você. Quando Deus fala que você precisa corrigir tal coisa na sua vida, a melhor coisa a ser feito é corrigir. Corrija com o Senhor, querido, aquilo que precisa ser corrigido. Talvez aquele momento de início do culto se torne uma rotina diante do coração endurecido com o pecado. Talvez o momento de Santa Ceia, que é um momento tão sério para a igreja, tão forte, tão poderoso para nos fortalecer com o Senhor, talvez você só deixe passar. Levanta, vai no banheiro na hora da Santa Ceia, porque não quer participar. Ou não vem no culto de Santa Ceia, porque não quer ser confrontado. Mas se o Senhor está te confrontando, e se tem coisas na sua vida que precisam ser resolvidas com o Senhor, resolva. Se você precisa de ajuda, procure ajuda de pessoas maduras na fé. Se você precisa procurar o conselho, porque o que você tem vivido é seríssimo, procure o conselho no temor do Senhor. No temor do Senhor. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja santa, pura e agradável ao Senhor. Se tem arrogância, abra mão da arrogância. Se tem coisas que estão dividindo a igreja e causando partidarismo, abra mão disso. Se você está dando atenção a picuinhas, abra mão disso e volte para o caminho do Senhor, para aquilo que agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?